som, né? Então, a combinação disso tudo faz com que se transforme no que eu não gostaria de chamar de trilha. Dentro da sugestão que Renata fala em relação ao casamento, a gente montou o casamento do Luiz do Brecht, chegou um determinado momento em que todos nós já sabíamos quais eram os atores, quais eram os personagens que a gente ia fazer, e eu propus para os atores que eles fizessem um gráfico da forma mais livre possível, que eles colocassem do início ao fim do espetáculo a trajetória do seu personagem. O espetáculo, para quem não sabe, a história se passa num casamento, que começa tudo muito bem, e daqui a pouco eles começam a beber muito e os móveis começam a se quebrar, que foi o próprio noivo que criou, e as máscaras começam a cair, uma tragédia total, né? Um desastre total, os móveis quebram, a festa de casamento é horrível. Então eu tinha uma questão que era o nível de teor alcoólico que os personagens passavam do início ao fim do espetáculo. E como cada um já sabia qual seria o seu personagem, eu pedi para que eles colocassem num papel, desenhassem um gráfico dessa trajetória, deixando claros os momentos onde esse teor alcoólico iria se desenvolver até o seu final, né? Ou seja, cada um com a sua trajetória. E fizemos alguns workshops de cena, onde eu pedi para que eles fizessem um apanhado de poemas, de músicas que tivessem a ver com o universo do seu personagem. Tendo mão desse material que eles foram trazendo, que eles pesquisaram, que eles sugeriram cenicamente, sempre através da cena, eu com um piano, com um teclado na sala, eu fui conduzindo um exercício onde a minha partitura inicial era a trajetória desse personagem através desse gráfico. Eram as cenas que eu havia visto, que eles tinham criado a partir de cada personagem, e os poemas. E através disso eu fui improvisando, jogando juntamente com o ator, através de uma cena que a gente chama, no trabalho de clown, que é a questão do picadeiro, né? É o ator em jogo com alguém que está conduzindo, onde a condução era a música que ia sendo composta naquele momento. Era um exercício para eles e um exercício para mim, naquele momento. Muito lixo, musicalmente falando, no momento que estava sendo composto, que eu tinha como base aquilo ali, surge muita coisa, como tudo, você cria e joga fora, e reaproveita, pega aquilo, tira alguma coisa, né? Só que, basicamente, quase que a trilha inteira do espetáculo, ela foi concebida dessa forma. A personagem de uma das atrizes, Nara, ela, no jogo da cena, ela embriagada, né, a personagem, um sapato com salto e outro não. Então ela tinha essa questão do caminhar em níveis diferenciados. Eu fui utilizando na improvisação, dentro do gráfico que ela me apresentou, uma divisão de compasso que não é o contínuo. Então eu tinha um ta ta pa 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 pa. Eu colocava quebras que ela me sugeria nesse caminhar através desse jogo que se deu. Então eu tinha compassos de 3 tempos e de repente eu colocava um compasso de 4 tempos. Então algo que estava acostumado, o ouvido acostumou a ver, de repente. Agora isso, eu só consegui chegar nisso porque ela, como atriz, me sugere, através de todo o material que ela é contado. Eu, como organizador dessa ideia, vou construindo dessa maneira. No processo do Capitão, por exemplo, tiveram canções que foram compostas pelos atores. Você tem esse texto aqui que você vai musicar. Me apresenta uma melodia, me traz uma proposta. Muitas vezes as limitações, muitas vezes não, quase sempre as limitações do tocar e do cantar, do não saber dominar uma determinada área, oferece para quem domina e para quem organiza algo muito mais rico do que se eu fosse para casa, no meu processo masturbatório lá do início, de construir um processo, de construir uma trilha dentro de um estúdio e depois trazer para cá e vamos ver o que é que acontece.
de uma forma muito mais rica, são essas 3 notas horríveis do saxofone, que são o arranjo que é concebido a partir daquilo que o ator oferece. Né? E, normalmente, esse jogo se dá através da sala de ensaio, dentro do trabalho. Essa é uma diferença e é uma realidade nossa. Eu estou dentro da cena também como ator. Né? Então, isso me permite compreender de uma outra forma, por existir essa minha experiência. É a nossa prática, é a nossa vivência. Né? Bom, comigo no Enóis a gente tem feito assim, sempre, eu posso dizer, falar grosso modo, assim, em 2 partes. Né? Digamos, a gente conversa muito a respeito do que vai ser, do tema, da ideia, todo mundo dá, ou seja, eu converso com os atores, né? Bastante, a gente conversa bastante sobre o tema, sobre o que será o espetáculo e tal. E depois, há muita negociação também em relação até nesse período ainda, né? Depois, é claro, eu apresento uma proposta, eu crio em cima disso, e é claro, depois eu posso dizer que até então a gente vem trabalhando um outro lado, que é a questão do arranjo, né? O arranjo é como? Depois de pronto, ou uma modificação. E isso tem também, como o Marco falou, tem a participação dos atores também, porque a gente acaba aproveitando muita coisa que os atores criaram ali no momento do ensaio, que se deu no processo de oficina, né? E nessa parte do arranjo, a gente acaba tendo, né, os atores acabam construindo um conhecimento mesmo que eu observo na trajetória do Enóis, um conhecimento até que vai para a questão da linguagem musical mesmo. Né? Se eu posso dizer modestamente, se o Zé da Terreira introduziu o tambor no Enóis, eu introduzi a tonalidade no Enóis. Eu acho que, né, a coisa da tonalidade das pessoas, não, fica muito baixo para a minha voz, né, um tom mais alto, 2 tons acima, né, eu me dei conta que as pessoas no grupo estavam já falando assim, né, então isso passa a ser o processo depois do arranjo, né, do arranjo de como vai ser, né, e isso eu me dei conta nesse trabalho também, né, e depois questões técnicas que a gente se depara, né, em situações, porque são questões técnicas que a gente se coloca pelo que o grupo está se propondo a fazer, né. Por exemplo, a gente lá em 2000, na Saga de Canudos, a gente pensou, o Enóis nunca tinha colocado violão, né? Nunca tinha aparecido violão. Então a gente decidiu, vamos fazer um grupo de violões, né? Um grupo de violeiros. Né? E daí a gente se deparou com aquela ideia, na rua o som se esvai, violão é um instrumento de câmara, né? Ele se esvai. Né? Daí a gente pensou, vamos fazer um grupo de violeiros, 6 violões, violão com corda de aço, né? As pessoas dando palhetada, a gente pensou nisso, né? E mesmo assim ainda o som ficou meio, né, para a rua, assim. Mas isso é uma coisa técnica que as pessoas vão se deparando. Isso se refletiu, eu acho, na minha opinião, estou dando esse exemplo dos violões de Canudos, porque já no Marighella, né, surge no final, a cena final, com um violão amplificado, né, um violão amplificado, que, na minha opinião, se não tivesse amplificado, a cena não teria aquele peso ali, porque é todo o elenco cantando uma canção final, e o violão é escutado porque ele está ligado num carro de som que está na rua. Né? Então, isso eu acho que esse paralelo com os violões, para o grupo, é interessante reparar que eu acho que é uma construção de conhecimento assim, da questão musical. Né? Alex, tem uma pergunta. No teu trabalho de professor, o que mudou a partir da relação de criação com o Enóis? O que mudou no teu trabalho de professor de música? O que isso trouxe? Eu acho que mudou tudo. Não, eu acho que mudou tudo. Eu acho que eu, por exemplo, eu sou professor de música de escola formal, mas eu tento, né? Eu costumo dizer que eu quando fico muito insatisfeito, assim, com o engessamento, né, da coisa da escola formal, eu tento extravasar isso criando alguma coisa diferente ali mesmo, né? Tentando criar, eu penso comigo mesmo, eu tenho que criar alguma coisa com a gurizada aqui e tal, para extravasar isso. Eu trabalho com adolescentes, pré-adolescentes. Então eu sempre penso nisso, eu tenho que né, se vai ter uma festa de São João, que vai ter música, eu vou ter que fazer uma coisa que quebre com isso de alguma maneira e que
as pessoas nem se dêem conta que está quebrando, né, a direção, digamos assim, a estrutura toda. Então, eu acho que nesse sentido fez uma grande diferença, assim, o trabalho com o Enóis, né? Porque eu também aprendo, né? Eu também aprendo quando eu estou numa oficina dessas eu aprendo muita coisa de música também com os atores. Quando a gente fala da música da cena, a gente acaba chegando na canção, né? E eu fico pensando que talvez fosse interessante falar na perspectiva do ator, que passa o tempo inteiro criando sonoridades. E essas sonoridades poderão chegar à canção ou não. Mas quando alguém assiste um espetáculo e pensa na trilha do espetáculo, não pensa só na canção, naquela música que tem todos os componentes, o arranjo, os instrumentos, mas vai pensar em todas as sonoridades que compõem o espetáculo. E a gente produz o tempo inteiro sonoridades. Né? De repente, uma determinada forma que tu decide dar para aquela frase de texto que é composta com 13 mulheres em lamento, enquanto alguém fala o texto em determinada cadência e alguém bate um tambor ou um prato lá adiante. Isso não é música? Isso é música, né? E a gente produz essa musicalidade o tempo inteiro enquanto está criando o espetáculo. Então, quando a gente pensa em Cassandra, tem... Para usar um exemplo, né? A gente está trabalhando bastante para depois de exemplificar. Nossa, a gente levantou muito material. A gente, quando foi falar com o Alex, a gente já disse, olha, a gente quer trabalhar com coisas orientais, a gente quer botar música indiana, a gente quer tocar instrumentos indianos. O Alex nunca tinha pensado em tocar um sitar, um harmônio, uma flauta indiana, e a gente deu jeito de comprar os instrumentos e resolveu que queria essa sonoridade no espetáculo, porque, enfim, um processo de criação se pesquisa muito, muito, muito. Então se levanta muito material. E esse material são sonoridades, são canções, são imagens, são filmes, é tudo aquilo que a gente passa ao longo de 2 anos, 2 anos e meio, para chegar na cena. E muito desse material vai servir para o músico. Mas tudo isso está com a gente quando a gente está improvisando uma cena, ou não, nós vamos elaborar agora um improviso sobre isso. E esse material está contigo. Então a relação que se estabeleceu com o Alex é muito de diálogo, né? Então a gente se sente participando daquela criação. Tanto que a gente se sente na liberdade de dizer, Alex, não é isso, né? Agora a gente acabou de fazer Viúvas e tem uma canção lindíssima, que é, né, e grande, que é o momento em que as mulheres falam do rio. E o Alex trouxe uma proposta. A gente disse, Alex, não era isso, é grande, ficou todo tempo, muito tempo nessa coisa, tem que ter quebras, tem que ter o quê, tem que pegar vários ritmos latino-americanos, e a música ficou lindíssima. O que o Alex trouxe depois como proposta, depois da nossa sacudida, foi algo que eu acho lindo. E acho que na cena é o que tinha que ser, entendeu? Não podia ser outra coisa. Não, e acho que é bacana, por isso que eu acredito que a música da cena, a musicalidade da cena, as sonoridades que surgem na cena, são diferentes de qualquer outra música. Né? Não é só porque tu não vai ficar punhetando sozinho, mas eu acho que porque ela diz algo, ela não diz algo sozinha. Né? Ela está ligada a uma corporalidade, ela está ligada a uma presença que é muito forte, que é a da cena, que é a composição plástica da imagem e dessa presença física do ator, né? E do jogo. Por isso, quando eu vou falar, por exemplo, na música do Capitão, é tão difícil, porque ela só serve, quase que ela só serve para a cena. Ela não serve para ser ouvida num CD. Ela não serve para você simplesmente ouvir em casa. Especificamente, estou falando desse exemplo, né? Meu grande desejo como diretor musical é de um dia fazer o trabalho que eu faço, que a gente desenvolve dentro do grupo, sem usar um instrumento ou sem